Olá, alunos, tudo bem? Dando sequência aí à nossa aula 4, vamos falar sobre estática dos pontos materiais. Na aula de hoje, a gente vai aprender a resolver exercícios utilizando o sistema cartesiano de coordenadas. Particularmente, eu gosto muito desse método porque ele é muito mais seguro e a gente conseguir o resultado correto do que os demais que foram apresentados, ok? Então vamos lá ver como que a gente utiliza essa metodologia? Bom, primeiro exemplo de nossa aula, nós vamos determinar a força resultante F sob o ponto material. Tá? Esse exercício aqui é interessante por causa de uma situação em que nós não temos o ângulo em que o vetor ele é plotado, mas ele está inserido dentro de um retângulo e esse retângulo ele apresenta as suas dimensões cartesianas. Tá? Como que a gente poderia resolver esse tipo de problema? Bom, para poder resolver esse tipo de problema, nós temos o seguinte: nós temos que determinar uma relação força-dimensão, tá? Bom, então nesse caso aqui nós temos que determinar a dimensão, uma vez que o vetor força ele já está determinado, tá? Bom, só para a gente poder lembrar aqui, vamos dar uma olhada como que isso funciona. Nós temos aqui os vetores de 800 newton, 408 newtons e 424 newtons, que são seus valores absolutos, né? Dentro de retângulos com coordenadas cartesianas em x e y, tá? Cada um aqui denotado de acordo com a figura, como a figura mostra. Bom, então para obter essa relação de força e dimensão, eu tenho que determinar o quê? Qual é a diagonal de cada retângulo onde está inserido o vetor que eu quero determinar essa relação. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar essa diagonal. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa é chamar o vetor de 800 newtons de vetor A, o vetor B de intensidade 408 newtons e o vetor C de intensidade 424 newtons. Bom, então utilizando aí o teorema de Pitágoras, né, a gente consegue determinar qual é essa diagonal, tá? Como que a gente determina? Pegando a raiz quadrada de cada cateto elevado ao quadrado, tá ok? Bom, para o vetor A vai ser o ax ao quadrado mais a y ao quadrado. Analisando aqui no vetor x, nós temos 800 para x, 600 para y, o vetor resultante vai ser de 1000 milímetros. Para o vetor B, nós temos a mesma coisa, pegar o vetor bx e by. Nesse caso aqui, eu não preciso considerar se ele está positivo ou negativo, uma vez que ele é elevado ao quadrado, e isso não vai influenciar nos resultados. Então, nós temos aqui 480 milímetros para o eixo x e 900 milímetros para o eixo vertical, o y. Então, esses cálculos aqui vai demonstrar que o vetor resultante é de 1020 milímetros. E para o vetor C, nós colocamos também a dimensão como cx ao quadrado mais cy ao quadrado. Pegando aí os valores de 560 e 900, tanto para a horizontal quanto para a vertical, nós temos aí que nossa diagonal equivale a 1060 milímetros. Ou seja, essas distâncias aqui é onde estão plotadas cada um dos vetores que nós vamos obter essa relação entre força e a dimensão. Bom, então para estabelecer essa relação força-dimensão, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o vetor A, que é o vetor força, dividido pela diagonal A. Nesse caso aqui, vão ser 800 newtons dividido por 1000 milímetros, e essa relação vai ser 0,8 newtons por milímetro. A mesma coisa eu vou fazer para o vetor B e para o vetor C. Tá? A relação IB ela é o vetor força B dividido pela diagonal B, que vai ser 408 por 1020. Isso dá uma relação de 0,4 newtons por milímetro. E para o vetor C, a mesma coisa. Sendo que a sua unidade vale 424 newtons por 1060 milímetros, o que nós temos uma relação de 0,4 newtons por milímetro. Bom, em posse agora dessas
dessa relação força-dimensão, eu consigo agora saber qual é o valor do vetor força a cada eixo em que eu estou trabalhando. Tá? Para fazer isso, a gente pode fazer de uma maneira organizada e simples, que é montar tabelas. Tá? Então, para realizar essa decomposição cartesiana, eu monto uma tabela em que eu vou ter o vetor que eu quero analisar. Nesse caso, eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Tá? Eu tenho que colocar uma coluna só com as relações força-dimensão. No caso do vetor A, é de 0,8, do vetor B, 0,4, no vetor C, também 0,4. Bom, outra informação que eu tenho que colocar nessa tabela é a distância dos retângulos em que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui eu vou chamar de dx, então o vetor AX, a dimensão AX ela é de 800 milímetros, para o vetor B 480, para o vetor C menos 560. Nessa situação aqui, como eu estou querendo calcular vetor, eu tenho que manter também os sinais, se ele é positivo ou negativo. Lembrando que no eixo X, tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo. No eixo Y, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo, de acordo com as convenções internacionais de engenharia, tá bom? No vetor dy, nós temos aí que distâncias? 600 para o vetor A, menos 900 para o vetor B e também menos 900 para o vetor C. Bom, se eu tenho aqui a relação Newton por milímetro com uma dimensão em milímetro, se eu fizer o produto entre eles, eu vou ter o quê? A intensidade da força do vetor acoplado em seu sistema cartesiano. Tá? Ou seja, eu vou obter o vetor AX multiplicando a intensidade pela distância x, e eu vou obter o vetor Y multiplicando a intensidade pelo vetor y. Nesse caso aqui, para a gente calcular o vetor Vx, para o caso A, ou seja, o vetor AX da força, é só fazer o produto de 0,8 por 800. Esse aqui é positivo, então ele fica positivo. Seria 640 newtons. Para o vetor B, seria 192 newtons. Perceba que ele está indo no sentido da direita. E para o vetor C, ele já seria de menos 224, por causa desse sinal aqui. E você analisando aqui, ó, a decomposição dele ficaria do lado esquerdo do ponto O de origem. Fazendo a mesma coisa para o nosso vetor Y, nós temos aqui 0,8 por 800, desculpa, 0,8 por 600, vai dar 480 newtons. Eu tenho 0,4 por menos 900, o produto vai dar menos 360. E para o vetor C, 0,4 vezes menos 900, que também dá menos 360. Bom, então eu agora decompus todos os vetores em cima dos eixos. E pegando cada eixo dele, eu consigo determinar, também em sistema cartesiano, qual é o vetor resultante, fazendo uma soma algébrica simples. Tá? Então, depois que eu termino essa tabela, eu vou determinar o meu vetor resultante f de acordo com as coordenadas cartesianas. Nesse caso, fazendo a soma de todos esses elementos aqui, eu vou ter que minha força vai ser de 608. E no caso do vetor vy, ou nosso fy no caso, vai dar menos 240. Bom, agora para finalizar, eu vou fazer o processo contrário, né? Já que eu tenho o vetor resultante decomposto em sistema cartesiano, agora eu vou colocar ele em valor bruto final, de acordo também com sua angulação. Para fazer o vetor resultante, que aqui eu estou colocando uma representação dele, esse vetor verde aqui é o nosso vetor resultante final, eu tenho que fazer o quê? Pitágoras de novo. Só que nesse caso aqui, eu quero determinar o meu f resultante, sendo que eu já tenho o valor fx e fy. De acordo com os valores, nós tivemos aqui 608 ao quadrado, que é o vetor fx, menos 240 newtons, que é o vetor fy, também elevado ao quadrado.
O vetor resultante, aí, de acordo com os cálculos, é de 653,65 newtons. Bom, o que eu preciso determinar agora é o ângulo dele. Percebam que ele tem que ter um ângulo compatível com o quarto quadrante, ok? Bom, para calcular isso, eu vou utilizar a relação de arco tangente, já que eu tenho os valores dos vetores x e y, cateto oposto com cateto adjacente, tá bom? Então, o φ vai ser o arco tangente de fy por fx. Fazendo os cálculos, ok? Nós obtivemos aí um valor de menos 25,54, promovido por esse valor negativo. Ou seja, é menos 25,24 partindo do zero. Então, se eu pegar e colocar 360 graus menos 25,24, né? No caso aqui seria somar com esse valor que está voltando, nós vamos ter um vetor de 338,46 graus de inclinação, tá? Partindo para o sentido anti-horário, considerando a análise, tá? Se eu quisesse colocar como sentido horário, aí poderia aqui já ficar positivo diretamente. Bom, se eu quiser deixar minha resposta assim, sem problema, mas uma maneira mais formal de colocar esse resultado é colocar justamente dessa forma aqui, tá? O valor dele, de intensidade, pelo ângulo ao qual ele trabalha. Então, são 653,65 newtons com um ângulo de 338,46. Uma outra forma de vocês colocarem também seria colocar menos 21,54, só que vocês colocariam, nesse caso, uma seta nesse sentido aqui, ó, indicando que o seu vetor ele está no quarto quadrante. Ok? Bom, pessoal, esse é o primeiro exercício da nossa aula. Continuaremos com o exercício 2. Até lá!